E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos. Nós paramos no último programa numa conversação da experiência, a boa experiência da companheira, né? Que naquele dia ela conseguiu dar uma saída, a dona Alzira. Ela conseguiu dar uma saída, foi a única vez que ela se ausentou do hospital, foi uma excursão muito boa, né? Mas ela se viu tomada de um assombro ao fim do passeio. E aí Ernesto pergunta: que viu e a quem viu? Não se aflijam, vocês conhecerão tudo a seu tempo. A cidade é linda, uma espécie de vale de edifícios, como que talhados em jade, cristal e lápis-lazuli. Arquitetura original, praças encantadoras recamadas de jardim. Creiam vocês que caminhei fascinada de rua em rua. O irmão Nicomedes, pois assim se chama o dono da casa, acolheu-nos com muita gentileza. Apresentou-me a filha Corina, uma bela jovem com quem para logo simpatizei. Íntima de uma das amigas que eu seguia e com a qual entraria em combinação sobre assunto de serviço, salientou a alegria festiva do lar, falando-nos de esperados júbilos domésticos. Mostrou-nos os lustres novos, as telas e os vasos soberbos. Tudo seguia num crescendo de doces surpresas para mim, quando surgiu a bomba. E aí vamos ver que bomba é essa que ela vai mostrar. Achávamos no terraço, admirando um canteiro de jarmins suspensos, quando ouvimos o sonho de amor de Liszt tocado ao piano. Corina informou-nos que o pai dedilhava o instrumento com grande mestria. Enterneci-me de tal modo que manifestei o desejo de ouvi-lo mais de perto. A nossa anfitriã conduziu-nos de imediato à sala de música, e foi um deslumbramento. O irmão Nicomedes, absorto, revelava-se num mundo de alegrias profundas, como que se lhe irradiavam a vida interior, em forma de melodias, das notáveis melodias que se sucediam umas às outras. Em dado momento apontei: ele parece mergulhado num longo êxtase, toca como quem ora. Ao que a filha respondeu: estamos efetivamente muito felizes. Minha mãe, é o que sabemos, deverá chegar nesta semana. Ela está de viagem? Perguntei. Com a maior naturalidade, a moça esclareceu: minha mãe virá da terra. Quando ouvi isto, experimentei tamanho choque, tão horrível, como se acabasse de receber uma punhalada no peito. Faltou-me o ar. Entrei desprevenida numa terrível crise de angústia. A simples ideia de que nos situávamos em lugar fora do mundo que sempre conheci me fazia voltar às dores anginosas que deste muito não registrava. Corina me entendeu sem palavras e trouxe um calmante. Meu estado de perturbação, ao que observei, se comunicou a todo o ambiente, porque o dono da casa interrompeu-se de improviso quando executava um belo noturno. Via-me prestes a desmaiar. E aí vamos dar uma paradinha, meus amigos, para a gente ir tirando as relações morais, né, as consequências morais desses estudos. Olha só, meus amigos, o nosso desequilíbrio, ele se comunica ao ambiente em que estamos. A gente às vezes não percebe
o quanto que a nossa vibração de raiva, de intolerância, às vezes até diante de um filme, diante de uma obra de ficção, o quanto isso vibra e o quanto isso muitas vezes determina o ambiente. Por isso, quando os espíritos nos sugerem a buscarmos o equilíbrio, não é uma postura fanática, nem uma postura mística, é para que a gente possa viver em paz e assim, e não recordar e não trazer para o nosso momento atual males que já foram superados. A nossa Alzira, pelo que a gente deduz aqui, ela desencarnou da questão do coração, né? E ela estava recuperada, tão recuperada que passeou, estava ali no momento feliz, ouvindo piano, conversando com amigos. Mas tão logo ela teve o choque da notícia e pensou assim, será que eu morri? Ela se desequilibrou, começou a pensar no planeta Terra, quer dizer, ela achando que estava em outro planeta, não sei, né? Mas aquela ansiedade fez com que ela voltasse a sentir as dores anginosas. E aí a menina percebeu e trouxe para ela um calmante. E ela quase desmaiou. O pequeno grupo congregou atenções junto de mim e fui levada para o ar livre. Sentaram-me numa poltrona de pedra semelhante ao mármore. Tateei com força o respaldar da curiosa cadeira. E ao verificar a dureza do material sobre minhas mãos, comecei a tranquilizar-me. E aí a gente vê que é a questão dos fluidos. Quantos de nós, amigos, não é, Berenice, que a gente já vem dormindo, tá num sono mais ou menos diferente e a gente se belisca. Mas não adianta se beliscar porque a gente vai sentir a dor do beliscão. Porque, na verdade, a gente vai beliscar o perispírito. Então, que está revestindo a gente. Não é o perispírito que vai levar a sensação? Então a gente vai sentir perfeitamente aquela dor, aquele incômodo, né? Porque é a decodificação daquilo que acontece. Mas ela, como não entendia de fluido, capítulo 14 de A Gênese, Kardec fala sobre os fluidos, é um capítulo muito bom para a gente estudar, gente. Então, ela tateou a cadeira e falou assim, não, peraí, isso aqui é uma cadeira, a pedra é de mármore, então é sinal que eu estou na terra. E aí ela começou a ficar tranquila. Em seguida, ela olhou para o céu, viu a lua cheia, fugindo com tanta beleza que aí me acelerei de todo. Percebi a sem razão do meu susto e refleti de mim para comigo. Por que não existirá uma cidade, uma vila, um lugarejo qualquer de nome Terra? O quadro que me cercava era positivamente o recanto do mundo. Indiscutivelmente, a esposa de Nicomedes estaria sendo esperada de alguma aldeia anônima. Ruminava minhas conclusões quando o chefe do lar indagou compadecido. Há quanto tempo nosso irmão Zira está conosco? Pouco mais de 2 meses participou uma de minhas guardiãs. Nada mais se comentou a meu respeito. A visita foi encerrada. De retorno ao hospital, as irmãs, a quem seguira, por sinal, 2 excelentes enfermeiras, não fizeram a mínima referência ao meu sobressalto. Não tem trocado ideias com mais ninguém? Falou o Fantini interessado. Apenas durante os banhos. Ouço uma que outra companheira. Em cada uma, encontro a dúvida pairando. A maioria supõe que nos viemos defuntados por outra vida. Aí a Evelina pergunta assim, mas Alzira, nenhuma delas tem certeza absoluta? Unicamente a senhora Tamburini se mostra plenamente convencida de que não mais nos situamos no domicílio terrestre. Contou-me que vem frequentando o gabinete de estudos magnéticos, aqui mesmo em nossa organização hospitalar, e sujeitou-se a testes que lhe deram a confirmação de que não está de posse do corpo físico. Escutei-a com atenção e ela acabou convidando-me para algumas experiências, mas agradeci a gentileza sem aceitá-las.
Essas histórias de clarividências e reencarnações não se afinam com a minha fé católica. Olha que legal, né? Você vê aí como o saber, né, como já ouviu falar, interfere na nossa visão. E a fé cega, o estrago que ela faz. Então, gente, nós estamos num momento assim, da nossa reencarnação, num momento preciosíssimo, quando a gente tem às mãos um estudo como esse. Como a gente tem esse livro que nos liberta a nossa mente, que vai fazer a grande diferença no nosso momento da passagem, né? E até para a gente checar mesmo sobre essa questão dessa fé, dessas histórias, né, do outro mundo, dessas coisas fantásticas, para que a gente fique muito alerta, porque até mesmo aqui no mundo mesmo, todo mundo é reencarnado, a falta que faz de ter uma visão mais ampla, de conhecimento, de conhecer a tecnologia, de conhecer a ciência. Que a gente se impõe, né? Se auto-impõe, isso mutila a gente. Isso, né? Exatamente. Tantas coisas que a gente deixa de atentar para o futuro, às vezes negando determinadas descobertas, negando as questões científicas. Não importa, às vezes, os cientistas, as pessoas falam, mas os cientistas fazem isso pela notoriedade. Sim, mas os cientistas também são de Deus. Exatamente. São os mecanismos que a lei divina usa para que esse conhecimento chegue até nós. Olha, 50 anos atrás, ninguém tinha, como a Evelina, quem tinha acesso ao diagnóstico era o marido, que era o chefe de família. Exatamente. O doente nem sabia o que tinha, né? Das possibilidades, dos recursos, né? E aí, ela fala, né? Quer dizer, clarividência e reencarnações não se afinam com a minha fé católica, né? E aí ela fala assim, a senhora é católica? E aí ela fala assim, sim, e já que respiramos no clima de grande cidade, não temos aqui sacerdotes? Sim, temos. Já se entendeu com algum deles? Aí a Alzira fala, estou convidada para visitar uma igreja e farei isso, logo obtenho a permissão. Devo, porém, dizer-lhes que, segundo informações de boa fonte, os padres aqui são muito diferentes. Em que sentido? Dizem que são sacerdotes médicos, professores, cientistas e operários, e não se restringem aos serviços da fé. Prestam socorro espiritual, eficiente e positivo em nome de Jesus. Outro aspecto, Berenice, que como é que o André Luiz, né, vem mostrando o plano espiritual, porque hoje a gente tem essa realidade. Padres e pastores que eles oficiam lá as questões religiosas, mas são professores universitários, né? Aproveitam aquela cultura que tiveram para desempenhar outras funções na vida social, né? E como a lei de Deus é de progresso, a gente vê que quando nós estudamos lá no Obreiros da Vida Eterna, a equipe espiritual já tinha o padre Hipólito. Por quê? Como eles iam acompanhar o desencarne de uma pessoa que era católica, e aquilo ia fazer um sentido para ela, então mostrando que pouco importa a denominação, né? Mas com a visão de futuro, de progresso, de estabilidade emocional, mas baseada num programa de promoção espiritual, você veja que eles usam todos os recursos para ajudar, né? Muito bom, né? E aí, Fantine observou que o pátio esvaziava. Todos os doentes se recolhiam. Alzira, a nova amiga, apalavrou o novo encontro para depois, enquanto cumprimentava as despedidas. Logo após, Ernesto e Evelina regressaram aos aposentos, na expectativa de se reverem no dia seguinte. E aí, no 8º capítulo desse livro, né, belíssimo, E a Vida Continua, vai haver encontro de cultura, né, Berenice? Isso aí. Aí ele começa assim. Ernesto Fantine e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. E aí você está vendo, né, como é importante a amizade, né? Vamos lá, se naquela viagem,
em que estavam lá no Parque das Águas, tudo isso, né? Se ela ficasse na dela, tô doente, tô mal, não quero conversa com ninguém, e ele também ficasse na dele, não conversasse, eles não estabeleceriam esse laço que agora na vida espiritual é importantíssimo, né? Exatamente. E aqui uma outra coisa é, eles ficam em interessantes conversações. Será que se nós morrêssemos hoje, nossa mente está treinada para uma conversa interessante? Porque essa conversa interessante eles também tiveram lá quando eles estavam encarnados. Ou seja, eles já são pessoas que já têm uma mente adaptada, treinada para uma conversa interessante. Né? Lembra quando eles se encontraram, quando estavam reencarnados lá no hotel? Então, nós precisamos saber qual é o estilo das nossas conversas. Quando a gente está em algum local e que tem alguém por perto, né? Às vezes no mercado, no banco, no hotel, no ônibus, seja lá onde for, qual é o estilo da conversa? Qual é o nível da conversa? Qual é o objetivo da conversa? A gente puxa uma conversa sempre reclamando? Na nossa conversa, nós temos o hábito de imprimir esperança e consolação? Ou apenas a gente vai identificando as coisas que são ruins, né? Porque isso faz toda uma diferença. Né? Nós temos a mente, nós vamos estar com a mente que nós treinamos ela durante a reencarnação. E aí, continua falando, mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que a Alzira indicava como a pessoa mais culta de suas relações. É porque a Tamburini é aquela que a Alzira falou assim, olha, a Tamburini, ela tem certeza que todos nós já morremos, né? Quer dizer, mas a Tamburini, ela tem uma vertente espiritualista. E aí a Alzira coloca assim, né, esse negócio de reencarnação, clarividência não é pra mim, não. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. E a gente vê no mundo espiritual esses núcleos de estudo, né? E aqui essa ciência do espírito, porque tudo é ciência. Isso. Sem qualquer dúvida, para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram, até então, as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete, quase diário, solicitava-lhes maior reflexão sobre a matéria e escalonar-se em diversos graus de condensação e mais amplo exame das percepções da mente a se alterarem conforme os princípios de relatividade, noutros lances dos repetidos entendimentos. Rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes esguichassem do cérebro em forma de imagens acima das suas possibilidades habituais de contenção, que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas, a se erigirem ali em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. E isso é a questão da vibração, que é só no plano espiritual, não. No plano espiritual fica mais evidente, né? Mas no plano físico também. Quantas vezes não precisa alguém falar com você para você perceber que há uma aflição, que há uma dificuldade, ou que há uma alegria, né? Ou que vai nascer alguém. Então são situações, às vezes, até corriqueira, que alguém vai dar uma coisa a você, ou que alguém vai pedir alguma coisa a você, né? Só que a gente, muitas vezes, centrado nas expressões da vida material, a gente não liga.
E aí passa assim, bem que me veio na cabeça, né? Mas a gente não dá a devida atenção. Acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da senhora Tamborini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que eles mereciam, não conseguiam admiti-las por verdade inconteste. Porque o mundo espiritual, ele é tão real que às vezes fica difícil, fica até complicado, né? Porque lá é regido muito como é regido por aqui. O horário, o sol, a chuva, o tempo, a natureza, né? É tudo muito similar. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantine, que se acomodava no pequeno escabelo, iniciou o diálogo, avaliando cismarenta. De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve, e com isso vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, a partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro terra adiante. Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito, porque na verdade todos vão ficando mais ou menos no mesmo estado, na mesma vibração. E aí ela fala, mas escuta, Ernesto, que vê aqui? Aí ele está vendo lá um tronco, aí ele fala, um tronco. E ela fala, e ali, no canteiro mais próximo? Ele diz, cravos. Aí ela fala assim, seria este o mundo espiritual, se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo as conhecemos? Então, como ela está vendo essa materialidade da natureza, né, do tronco, do cravo, então ela faz essa confusão. Aí ele diz, concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros, com referência às nossas atuais condições, tudo isto aqui é absurdo, alucinante, mas fala assim, nada podemos afiançar de afogadilho. E aí ele fala assim, você está influenciando pelas ideias da Tamborini? Ele diz, não tanto, faço minhas próprias ilações. E ela diz, ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova, nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer? E é engraçado que ela parece até mais entendida que ele, né? Porque essa expectativa de ser recebido pelo ente querido é a de todo mundo. Mas aí os espíritos falam que só veem os amigos dos entes queridos aqueles que vão para as esferas em que vive a verdadeira amizade. Então a gente às vezes, né, a gente vive na encarnação, mas não cultiva amizade. Quando a Evelina mesmo diz que ela viveu para o marido e para os pais, olha só, fechou o ciclo familiar. E mais tarde a gente vai ver a história do Ernesto, a gente vai ver que ele viveu fechadinho. Então a criatura não estende laço de amizade. Aí quando desencarna vai querer todo mundo? Então isso é uma coisa para a gente começar a pensar. E no dia de hoje, né, Berenice? A gente parar e meditar. Eu estou abrindo espaço para as minhas amizades. Eu estou assim construindo movimento de fraternidade. Eu estou me alegrando pela alegria do outro. Porque Emmanuel diz assim, é fácil chorar com os que choram. Mas às vezes é difícil você se alegrar pela vitória do outro, né? Então, esse compartilhamento ele é fundamental para a nossa saúde moral nesse momento e para a nossa chegada na vida espiritual. Pensemos nisso, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.